Graça e paz. Eu queria abrir com vocês a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, os versos 18 até o 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Tá bom, tem. Bom, pensar sobre esse tema, fé e ciência. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, de alguma forma, tentam nos convencer, aqueles que têm o poder da comunicação, aqueles que têm o poder de formar opiniões, tentam nos convencer de que são duas coisas irreconciliáveis. Fé e ciência são coisas distintas. Na realidade, hoje, você falar que é alguém que crê, falar que você é um cidadão de fé, é até aceitável do ponto de vista daquele que expressa uma misericórdia soberba, mas ela só é aceitável dentro do seu gueto, porque você não tem nada a dizer ao mundo. O cristão não tem nada a falar sobre o que o mundo tem, sobre o que o mundo vive, sobre as opiniões do mundo, sobre como o mundo vive a sua vida. A impressão é que eu e você, como cristãos, só podemos ser cristãos nas nossas casas e nas nossas comunidades de fé. Existe a ideia de que a fé é algo irracional. A fé é algo para gente que não pensa. E o âmbito da ciência é um âmbito extremamente racional. É para as pessoas que vão pensar de fato, as pessoas que não têm nenhum medo do choque da realidade, estão dispostas a aceitar a realidade tal como ela é. Mas isto não é muito verdade. Antes da gente continuar seguindo nesse assunto, nós precisamos entender que a razão é algo essencial para a fé. Só seres racionais desenvolvem ciência e só seres racionais desenvolvem fé. A fé é própria de seres que pensam, assim como a ciência é própria de seres que pensam. A razão é a condição sine qua non para a fé. Sem razão, sem consciência, sem racionalidade, não existe fé. Não é possível o desenvolvimento da fé.
Por isso nós percebemos em toda a criação que só um ser consegue desenvolver ciência e fé. E este ser é o ser humano. E este ser é um ser racional. Portanto, é lógico imaginar que tanto a ciência é racional, como a fé é racional. Portanto, esta fala mentirosa que vai sendo lançada o tempo inteiro de que o campo da fé não é um campo da razão, é uma mentira para nos colocar dentro de um engodo, para dividir a vida entre sacro e profano, entre igreja e mundo. Mas nós precisamos olhar para Jesus Cristo, que diante desta realidade dividida, esquizofrenizada, disse o seguinte: quando a mulher samaritana disse assim: nós, os samaritanos, dizemos que o lugar que se deve adorar é no Monte Gerizim. Vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Ele disse: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. O que Jesus está fazendo ali é acabando com as geografias, é acabando com as dicotomias, é acabando com essa estrutura religiosa dos lugares aonde eu devo adorar Deus. Deus é alguém que está em todo lugar, e não só está em todo lugar, mas habita na vida de cada um daquele que creu no Evangelho. Deus é aquele que nos convida a romper com todas estas divisões, com todas estas separações. Ele é aquele que integraliza a vida humana. Por isso a palavra de Deus nos ensina que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça outra coisa qualquer, nós podemos fazer tudo na dimensão da glória de Deus. Então uma coisa que precisa estar ruim aqui, Fer, uma coisa que precisa ficar claro para nós, é que existe uma estrutura que quer nos convencer de que a única coisa que a gente tem para falar é sobre as coisas da nossa comunidade de fé. Tem uma mulher chamada Nancy Pearson que escreveu um livro chamado Verdade Absoluta, e ela fala sobre este engodo em que a igreja caiu. O Filho de Deus, o cristão, a igreja tem tudo a falar sobre tudo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos aqueles que têm os nossos olhos abertos para a realidade do reino de Deus. Nós somos aqueles que tivemos os nossos olhos destapados, desvendados pelo Deus da ignorância, pelo Deus que cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Jesus Cristo. E estão nos convencendo disso. E eu queria aqui então fazer uma diferenciação entre fé e ciência. A fé é revelação. A ciência é uma conclusão. A fé é uma certeza. A ciência é uma dúvida. A fé é convicção. A ciência é uma teoria. A fé responde, a ciência pergunta. A fé define, a ciência investiga. A fé é dedutiva, a ciência é indutiva. A fé amplia a razão, a ciência delimita a razão. A fé e a ciência não se necessitam, porém, não se excluem. A gente consegue entender esta realidade de fé e de ciência. A gente consegue perceber que existe uma estrutura que quer nos convencer de que nós devemos calar as nossas bocas e não dar a nossa opinião acerca de mais nada, a não ser do que corresponde aos nossos dogmas, aos nossos ritos ou aos lugares que nós frequentamos como cristãos. Mas no dia a dia,
você começa a perceber que isso tem um impacto para a nossa fé, para a nossa maneira de viver a vida. Eu fui falar numa faculdade, numa universidade, para o 3º ano de psicologia. E eu sabia que, como pastor, eu seria exprimido em questões relacionadas à moral. E eu estava esperando que isso acontecesse. E de repente, uma moça me perguntou assim: pastor, o que você tem a dizer, o que a sua denominação tem a dizer sobre o homossexualismo e sobre o aborto? Eu disse a ela assim: bom, o que a minha denominação tem a dizer eu não sei, mas o que eu tenho a dizer eu sei. Eu sei como é que funciona o pensamento aqui da academia de vocês. O pensamento é criar um puff na alma, é criar uma estrutura confortável no íntimo do ser, para que ele não entre em choque, em atrito com a sua prática externa, com a sua maneira de viver a vida, para que ele se sinta confortável do jeito que ele vive a sua vida. Porque a ideia que existe também é que nós nos tornamos máquinas, uma máquina biológica, que quando a gente muda, dá mais ou menos a conotação de um animal pura e simplesmente. E eu disse a ela assim: mas você precisa saber até onde o seu pensamento vai, porque eu atendo no gabinete pastoral pessoas com esse tipo de situação, envolvidas nesse tipo de processo. E eu vou dizer para você apenas um caso. Eu estou atendendo um rapaz que namorou uma moça durante algum tempo, e essa moça engravidou. E quando a moça chegou, ele disse: estou grávida. Ele falou: não quero saber, não tenho nada a ver com isso. Não tem não. Eu que tenho. Aborta. Não estou preparado para ser pai. E o que a moça fez? Abortou. Por quê? Não somos máquina? Máquina é assim, querido. Deu um problema, está vazando ali, você vai lá e tampa. Está tremendo o pé da máquina, você vai lá e calça. Está faltando uma peça, você vai lá e troca. Então, se o problema é engravidar, usa camisinha. Se o problema é engravidar, usa anticoncepcional, faz aborto, faz alguma coisa. Falei sim, só que não é bem por aí não. Porque esse cara continuou namorando essa moça. E eles casaram depois de 3 anos. E depois de 3 anos de casado, eles tiveram um filho. E hoje esse moleque tem 8 anos. E hoje ele não consegue dormir. Hoje esse cara não come. Hoje esse cara não dorme. Hoje esse cara tem síndrome do pânico. Hoje esse cara tem que tomar remédio. Hoje esse cara gasta fazendo terapia. E falando com ele, sabe o que ele me disse? Ele disse assim: pastor, todas as vezes que eu olho para o meu filho, o filho que eu tenho, eu lembro do filho que eu matei. De tal forma que a pessoa que eu mais amo nesse mundo converteu-se para mim num signo de tristeza, num sinal de tristeza, de sofrimento, porque ainda que ele seja meu filho, ele é também a memória do filho que eu não tive. E eu disse a ela: ué, mas não é uma máquina? Eu disse: essa estrutura de criar um puff na alma, o que você vai fazer quando chegar no seu consultório o pedófilo? O que você vai fazer quando chegar no seu consultório o zoofilista? Você vai dizer para ele que não tem problema violentar crianças? Você vai dizer a ele que não tem nenhum problema se relacionar sexualmente com animais? Porque essa é a estrutura que você criou.
Aí uma moça lá no fundo disse assim: pastor, o senhor está falando, não faz sentido. Eu disse: por que não faz sentido? Ela disse: porque o senhor está falando de animal e criança não tem vontade. Mas o que dizer de dois homens que se amam e se respeitam? E eu disse a ela: primeira coisa, querida, você precisa rever essa ideia de que criança e animal não têm vontade. E a segunda coisa que você precisa me contar é qual novela você está assistindo. Porque essa maneira, essa descrição que você me passou, a gente só vê na novela. No dia a dia eles estão com problema. Eu também os atendo aqui. Eles estão sofrendo. Na grande maioria na grande maioria deles, eles têm problema com droga. Na grande maioria deles, eles têm problema afetivo. Na grande maioria deles, eles não conversam com seus pais, não tratam com suas famílias. Eles se sentem rejeitados, eles têm depressão, eles se drogam, eles estão envolvidos em risco de DSTs, eles estão envolvidos com prostituição. A grande maioria deles está envolvido com droga, com álcool, porque a sua alma não suporta. De tal forma que isso que você está me apresentando aí, eu não vejo no dia a dia. Aí eu falei a ela assim: mas existe uma diferença clara entre a minha maneira de ver o mundo, entre a minha cosmovisão e a cosmovisão que você abraçou. A minha maneira de ver o mundo, Deus é. E na sua maneira de ver o mundo, Deus não existe. E daí, querida, onde Deus não existe, disse Dostoiévski, tudo é permitido. Onde Deus não existe, tudo é permitido. Não existe um jeito certo de viver a vida. Não faz diferença se eu vou até você e lhe dou um abraço, ou se vou até você e lhe dou um soco na cara. Quem pode dizer que eu estou errado? Você? Seu vizinho? E eu disse a ela: só que quando, querida, eu sou a minha própria referência de certo e errado, que é o que a serpente propôs lá no Éden, seja você o aferidor do certo e errado, seja você aquele que define o bem e o mal, seja você o conhecedor do bem e do mal, seja Deus da sua existência. Quando eu sou o meu aferidor de certo e errado, significa dizer que eu sou a minha referência. Eu sou a minha própria referência. E quando eu sou a minha própria referência, significa dizer que eu estou perdido. Se você tiver um cachorro morto no norte, eu disse para ela, você estará melhor colocada. E quando você é a sua própria referência, eu sou a minha própria referência, o outro é a própria referência dele, nós estamos numa guerra global. Nós estamos num mundo impensável, inimaginável, um mundo de conflitos, onde ninguém confia em ninguém, onde todo mundo tem medo de todo mundo, onde todo mundo compete com todo mundo, onde todo mundo está certo. Sabe por quê? Porque cada um define para você o que é certo e o que é errado. Mas onde Deus é, eu quero dizer algo para você. Existe um jeito certo de viver a vida. E o problema do pecado, disse a ela, não é um problema para Deus, do ponto de vista que Deus pega a gripe com o nosso pecado. O problema do pecado é que ele mata. Eu disse, se cheirar cocaína fizesse bem ao coração, Deus seria um traficante. O problema é que o pecado nos mata e Deus nos criou para a vida. Por isso tudo que Deus diz que é bom, e tudo que Deus diz que não é bom, não é bom. Mas existe essa estrutura da ciência que se apoderou como aquele que detém a verdade e que tenta nos convencer de que tudo é relativo. Pense no seguinte, você que é pai, você que é mãe, o seu filho está sendo bombardeado com essa estrutura. Às vezes nós fazemos de tudo para o nosso filho entrar numa universidade que vai fazer de tudo para arrancar o chão do seu filho.
Às vezes nós estamos corroborando com essa estrutura, e eu sei porque eu vivo a estrutura. A minha professora de epistemologia dizendo que tudo é relativo, que não existe verdade, que tudo pode ser e pode não ser. E eu disse a ela: professora, a senhora me dá licença? Ela disse: claro, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Ela disse: pois não, pode dizer. E eu falei assim: a senhora acredita no que a senhora está dizendo? E ela disse: sim. E eu disse assim: então como a senhora irá me avaliar? Como que a senhora vai poder dizer que o que eu estou colocando na prova não é? Se tudo é relativo, se tudo pode ser e pode não ser. Eu falei para ela: professora, se tudo é relativo, o que eu estou fazendo aqui? Se o que a senhora está dizendo pode ser e pode não ser, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que 44 alunos estão fazendo nessa sala? Faz o seguinte: parcela o diploma para nós. Parcela o diploma para a gente pagar em 5 anos. Se tudo que eu estou aprendendo aqui pode ser e pode não ser. Uma outra me abre uma aula com a foto de um tuareg, um árabe com um nariz bem grande. E ela começa a aula, que não tem nada a ver com a aula dela, com um tuareg, e ela começa dizendo: sabe por que o tuareg tem um nariz grandão? Porque ele vive no deserto, e no deserto o ar é seco, então ele desenvolveu um nariz, a evolução deu a ele um narizão grande, para que ele possa umedecer o ar quando entra nas suas narinas. E eu olhei aquilo e falei: aquele dia eu tinha ido para ficar calado na sala de aula. Mas eu falei: depois dessa não vai dar, né? Eu peguei e falei para a professora: professora, eu tenho algumas perguntas aqui para a senhora. Eu disse assim: viu, dentro dessa lógica que você está propondo, como que a gente vai fazer com o judeu, que tem um narizinho pequeno e é do deserto do mesmo jeito, nasceu no deserto? Eu falei: o que a gente vai fazer com o italiano, que está lá no Mediterrâneo com o narizão daquele? Aí eu falei: professor, eu tenho mais 8 perguntas para a senhora. Aí ela quase chorou. E eu fiz as 8 perguntas em cima da informação que ela tinha dado para 44 alunos que estavam igual o passarinho. Sabe quando o passarinho fica no ninho, o pai, a mãe só põe na boca, aquilo engole, nem mastiga? Nem pensa. Sabe qual foi a resposta que ela deu para as 8 perguntas? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei e não sei. Tinha um aluno, umas 2 carteiras na fila do lado da minha. Ele olhou para trás depois que eu terminei as 8 perguntas, falou assim: não sei se pode dizer isso para pastor, mas você é um. Aí ele me deu uma xingada, brincando. Amados, isso entra na nossa cabeça, isso vai formatando as nossas ideias, isto vai formatando a nossa fé. Os nossos filhos chegam no 1º, 2º, 3º cursinho, quando entra na faculdade, é rodo, é chinela. Sabe por quê? Porque as universidades, as escolas se transfiguraram, se transformaram em sinagogas. Com todo respeito aos professores, mas a autoridade que pesa sobre eles é quase que uma autoridade sacerdotal. Não se pode ir contra o dogma, senão você não recebe o diploma, o certificado de batismo, que é o seu diploma no final do curso.
Aquilo que o professor Adalto falou hoje aqui, nós estamos aqui numa igreja, num domingo de manhã, estudando o Carbono 14. Vai você pregar a Bíblia dentro de uma sala de aula, em qualquer universidade aqui na nossa região, para você ver? Querem nos convencer de que pensar não é coisa para cristão, de que a nossa fé pode ser vivida no nosso gueto, de que nós não temos nada a dizer sobre nada no mundo real. Isso é uma armadilha que nós estamos aceitando. A palavra fé tem 3 conotações importantes. A primeira delas está no âmbito humano, a primeira e a segunda delas. Fé é primeiramente entendido como aquilo que nós aprendemos com o outro. E nós só podemos desenvolver cultura pela fé. Dá para entender isso ou não? Quando se diz para mim e para você que Sócrates viveu em tal ano e ensinou tal coisa, você só pode absorver isso como uma cultura pela fé. Você precisa crer nisto. Você precisa aceitar isto como verdade. E a palavra de Deus que nós lemos fala justamente desse tipo de fé. O que se pode conhecer de Deus, desde a sua divindade, como o seu eterno poder, claramente são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós tivemos nestes dias, do ponto de vista científico, aulas. Do ponto de vista científico, de como as coisas funcionam, de como a criação funciona, de como é regido este universo. A ciência, tal como entendida na modernidade, só pode dizer sobre as relações e as transformações da matéria. Nós tocamos isso aqui e dizemos que isso aqui é sólido. Mas a ciência vai dizer que isso aqui é uma nuvem de átomos em movimento. E nós acreditamos nisso, pela fé. Por quê? Porque eles têm como comprovar isto em laboratório. Eles têm como demonstrar isso em laboratório. A ciência, do ponto de vista do método que eles mesmos criaram, só pode falar algo acerca daquilo que eles podem experimentar, ter uma experiência. Nenhum conhecimento humano abarca toda a realidade do conhecimento. A ciência não tem nada a nos dizer sobre Deus, já que ela escolheu o trilho do experimento, da relação daquilo que é material, já que ela nega tudo aquilo que não é matéria. A teologia não tem nada a dizer sobre como atua um vírus. A filosofia não tem nada a dizer sobre a temperatura do sol. Mas nós não podemos desprezar isto como ciência, como conhecimento. Mas nós caímos na armadilha de que este grupo que tem um interesse próprio, que tem uma religião própria, uma ideologia própria, que nós iremos falar sobre ela aqui, que tem um interesse por trás muito claro e definido, nos convenceu de que só o que é matéria é bom, só o que é matéria existe. Me explique uma piada,
Me explique uma nona sinfonia de Beethoven. Qual intervenção, qual interação, qual mudança de matéria produz uma nona sinfonia de Beethoven? Fala para mim da sua consciência, dos questionamentos que habitam o seu íntimo. Um professor da USP falando sobre consciência trouxe para nós a realidade de que qual a diferença da carne do seu cérebro para a carne do seu rim? Qual? Nenhuma. E onde você viu carne produzir consciência? Você foi cortar um bife lá, o bife falou, aí não, aí não. E ele trouxe a ideia de que o nosso cérebro não é um produtor de consciência, é um captador de consciência. Dizer que o nosso cérebro produz consciência é a mesma coisa de dizer que o Tony Ramos está dentro da sua TV. O que a sua TV está fazendo é captando uma imagem. E o que nosso cérebro faz é simplesmente captar uma consciência. Mas sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que isso fala de uma transcendência, e isso vai terminar em Deus. Eu tenho um cunhado, ele é técnico da seleção brasileira de futebol sub-23, da seleção olímpica. E ele foi disputar o Mundial, se eu não me engano, na Austrália, esse ano, começo do ano. E a gente sempre troca ideias. E eu tinha acabado de ler algumas coisas da Nancy. E eu queria dar uma força para ele, porque ele estava chegando na seleção. E eu falei, Senhor, o que eu tenho para dizer sobre o futebol? O que um crente pode dizer sobre futebol? E o Senhor me levou a ler a história de Davi. E o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. E um dia, conversando com o Silas também, a gente pensou na ideologia por trás do 7-1. Quando você vê o 7-1 da Alemanha no Brasil, você acha que aquilo é isento. Você acha que aquilo não tem nenhuma ideologia por trás. Pois tem. Sabe o que estão nos convencendo? De que ser pragmático, burocrático, de que controlar todas as possibilidades e se preparar para elas é a maneira de viver a vida. De que o homem pode controlar todas as circunstâncias, situações, de tal modo que ele pode ser Deus. Sabe o que é o problema de um Neymar da vida? Todo mundo quer a arte do Neymar. Mas quando ele dá umas 2, 3 canetas em 2, 3 zagueiros, o zagueiro fica bravo com ele, não fica? A pessoa vai para cima, acha ruim. Por quê? Porque toda arte fala de Deus. Toda arte é dom. E todo dom fala de Deus. E é um problema, porque aquele moleque lá na final da Champions, ele vai fazer o gol, vai dar 2, 3 canetas, vai dar não sei quantas pedaladas, e no final ele vai fazer o gol do título, e sair correndo, e depois aparecer com uma faixinha escrita assim, 100% Jesus. Isso é um problema para um sistema que quer matar Deus. Nós não podemos lidar com o imponderável, com o inesperado, com aquilo que transcende, que não tem como se ensinar. Toda arte domina uma técnica, mas nenhuma técnica domina uma arte. E eu falava para o meu cunhado, mano, lembra de quem você representa. Davi sabia quem representava. E diante de Golias ele falou, rapaz, nem que você tenha que morrer engasgado com a minha orelha, de hoje você não passa. Quando o rei quis colocar aquela bugiganga toda nele, aquele jeitão do mundo ser, de fazer, de entender, de se precaver, ele falou, rapaz, isso aí me trava. Fica tranquilo, rei,
Eu vou ali pegar meu embornar, vou pegar minha funda, vou ali na beira do rio, vou catar umas pedrinhas e vou para cima desse caboclo aí. Sabe por quê? Porque ele sabia quem representava. E eu dizia assim: irmão, nunca se esqueça de uma coisa: quem você representa. Existe uma estrutura aí que se utiliza dessa forma de comunicação que é o futebol, que é uma forma de massa, para convencer o povo de que ele tem que aceitar o controle, de que ele tem que aceitar o trilho, de que ele é um gado, de que ele tem que obedecer. Mas se tem igreja, a igreja não pode deixar. A igreja, onde ela chegar, ela é luz, ela é sal, ainda que isso lhe custe a cabeça. Eu falei, ainda que os caras da CBF te mandem embora, irmão, jamais esqueça quem você representa. Jamais esqueça quem você representa. Tem a fala famosa de um camarada que vocês conhecem que diz assim: Deus está morto. Quem falou isso? Nietzsche. Mas no fim da vida dele, ele fez uma oração. E eu quero ler essa oração com vocês. A oração ao Deus desconhecido. Antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a Ti. Sim, elevo as minhas mãos a Ti, na direção de quem eu fujo. A Ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento Tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravado em fogo esta palavra: ao Deus desconhecido. Eu sou teu. Embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos, eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a te servir. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida. Tu, ó incompreensível, meu semelhante, quero te conhecer, quero somente a te servir. Friedrich Nietzsche. Você sabe disso? Poucos sabem. Por quê? Porque não há um interesse, porque existe uma rebelião, porque o Salmo 2 diz que existe uma revolta contra o ungido de Deus. O que está sendo semeado nesse mundo é a desordem, e nós não podemos nos calar. O que está sendo semeado no mundo é a estrutura dos poderosos deste mundo, que querem colocar cabresto na queixada do povo, que querem dominar o povo, que querem fazer do povo gado. E para isto, eles preparam uma nova ordem. E para que esta nova ordem aconteça, é necessário que esta ordem vigente caia. E para que esta ordem vigente caia, é necessário que nós destruamos a família, é isto? Porque a família é quem replica esta ordem, e esta ordem está sustentada em 3 pilares: a ética judaico-cristã, a filosofia clássica grega e o direito romano. O problema é que esta ordem fala de Deus. O problema é que nós sabemos o que devemos fazer e o que não podemos fazer, porque Deus nos disse. E para a gente tirar esta ordem, nós precisamos matar Deus. Mas o único Deus que precisa morrer é o Deus da religião. Um Deus que colabora
com o cativeiro. O Deus que é o diabo, porque quer fazer de mim e de você escravo, quer tirar de mim e de você a nossa dignidade, a dignidade que está colocada lá em Gênesis 1:26, de que Deus nos criou para sermos seus filhos, para ser a sua imagem e para ser a sua semelhança, para expressar Deus na criação, para governar sobre as obras dos seus dedos, como o salmista no Salmo 8 vai nos ensinar. Quer dizer que a sua vida só deve ser resumida a este mundo, que a única coisa que você tem para viver está aqui. Por isso sorva esse mundo, trague este mundo, engula este mundo, mate se preciso for para poder sobreviver neste mundo. Impõe a sua vontade, seja você o aferidor do certo e do errado, e coloca a nossa sociedade num conflito e numa desordem absoluta. E a igreja está achando que o papel dela é ficar cantando dentro das igrejas. O papel dela é anunciar o evangelho. Sim, Deus morreu na cruz. Deus morreu na cruz para matar este ser humano que tem um problema diante de Deus. Como o professor Adalto aqui bem disse de manhã, o problema não é entender, o problema é aceitar. Eu não posso aceitar um Deus, desde que esse Deus não seja eu. Eu até aceito a sua religião, se eu puder controlá-lo como uma pipa. Através dos meus ritos, através dos meus dogmas, através das minhas ações, das minhas práticas, fazer com que ele faça a minha vontade. Isto não é Deus, isto é o diabo. Isto não é Deus, isto é esta aberração criado pela religião, que corrobora com a religião do mundo, que é religião. Porque todo o ensino desse mundo hoje é uma religião. É a religião daqueles que se rebelaram contra o ungido, que querem convencer a mim e a você de que toda esta ordem é fruto do caos, de que a sua personalidade, a sua consciência é fruto do nada, de que você veio de lugar nenhum, de que nada do que você faça tem algum sentido e significado, e que você irá para lugar nenhum. Portanto, sorva a sua vida, porque a única coisa que lhe sobra é comer e beber, porque amanhã você irá morrer. E nós vemos um mundo cada vez mais adoecido, as pessoas cada vez mais problemáticas, cada vez mais violência, cada vez mais problemas psicológicos, emocionais na sua alma. Por quê? Porque a igreja deve ficar calada lá dentro, fecha a porta aí, ó. Mas Jesus não falou assim. Jesus falou assim, vocês vão ficar em Jerusalém só um tempo, até vocês serem revestidos de poder, e depois vocês serão minhas testemunhas. Sabe aonde? Jerusalém? Sim. Mas depois na Judéia, depois na Samaria, e até os confins do mundo. Mas se eu for testemunha da ressurreição, a minha cabeça vai rolar. Por quê? Porque o príncipe desse século não quer. Aliás, a ressurreição... Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês me permitem? Quando a gente fala da ressurreição, parece que a gente está falando bobagem. Eu já contei essa historinha aqui, mas eu vou contar rapidinho. Na faculdade a menininha falou que só acreditava naquilo que é matéria. Eu fiquei com a dó dela, rapaz. Eu falei assim, eu orei ao Senhor, eu falei, Jesus, me deixa falar do Senhor para essa moça. Rapaz, eu orei, fui para o intervalo, estou lá na cantina... A menina parece perguntar um negócio lá para mim. Eu falei, Deus. Aí ela perguntou não sei o que lá, na que ela estava sendo. Eu falei, viu? Você fez uma afirmação na sala lá, eu queria entender melhor a sua afirmação.
Você disse que só acredita naquilo que é matéria. Ela falou assim: isso mesmo. É assim que eu me sinto bem, é assim que eu sou feliz. Que é outra ideia, né? Você é o seu aferidor de felicidade. Estando bom para você, tá bom. Aí eu tinha uma cadeira assim, eu falei: moça, só me responde um negócio. Essa cadeira aqui, para existir aqui, desse jeito, nessa forma, com essas medidas, ela precisou existir em algum outro lugar? Ela falou: sim, alguém teve que ter pensado nela. Eu falei: interessante, ela existiu no mundo das ideias. Ela falou: Eu falei assim: e sem existir nesse mundo das ideias, ela teria existido aqui? Ela falou assim: não. Eu falei: e como é o mundo das ideias? Que cor tem o mundo das ideias? Qual o cheiro do mundo das ideias? Onde fica o mundo das ideias? Ela ficou: moça, o que você está me dizendo, o que você está dizendo agora para mim, é que esta cadeira que você vê, toca, mede, para poder existir aqui, para poder você ver ela precisa existir num lugar que você não vê, não cheira, não toca, de tal forma que ela deve a sua existência a um lugar que você diz que não existe. Aí ela olhou e falou assim: eu não creio em ressurreição. Eu falei: mas eu não estou falando de ressurreição ainda. Aí eu falei assim, ela falou assim: não faz sentido para mim a ressurreição. Eu falei: para mim o que não faz sentido é morrer. Morrer não faz absolutamente nenhum sentido. Ela disse: como assim? Eu disse: querida, vamos construir um prédio. Ela falou: vamos. Onde a gente vai construir? Ali na Palhana, está na moda, né? Agora é Palhana. Comprar um terreno de quantos metros? Quantos andares vai ter o prédio? Qual o padrão? Quantos por andar? Fomos definindo essas coisas. Vamos contratar um engenheiro, vamos contratar os peões, vamos contratar os arquitetos, vamos fazer o projeto, vamos comprar, vamos gastar dinheiro, vamos pegar financiamento do BNDES, que é baratinho. Se tiver um parceiro lá para ajudar, fica melhor. E aí fomos construindo o prédio. Falei: agora, vamos vender o prédio, precisamos contratar uma equipe de venda, vamos contratar uma equipe de venda, vamos fazer propaganda, vamos ligar para o pessoal da arte, vamos ligar para o pessoal das TVs, vamos promover, vamos. Tá vendendo, que legal, bacana, tal. Vamos fazer uma festa de entrega, vamos fazer um coquetel, vamos dar as chaves, vamos. Todo mundo entrega, todo mundo feliz, tá pronto. Isso foi entregue na sexta-feira, na segunda-feira nós vamos implodir o prédio. Você vai lá, contrata os engenheiros, porque não dá para soltar uma bomba, você precisa medir certinho, ver as colunas, a quantidade de dinamite e tal. Implodiu o prédio. Implodiu. Então tá bom, mas não pode deixar desse jeito, tá cheio de entulho, vamos contratar alguém, um caçamba, aquele negócio todo, vamos levar, tal. Agora vamos deixar o terreno exatamente como a gente comprou no dia. Eu falei: faz sentido isso? Ela falou: lógico que não. Eu falei assim: faz sentido nascer para morrer? Faz sentido existir para deixar de existir? Se o objetivo final da existência não existir, então que não existisse, estaria cumprindo o seu propósito. Se o objetivo final da vida é morrer, então que não nasça. Falei: querida, só faz sentido a vida, estudar, trabalhar, namorar, casar, enfim, qualquer coisa, se Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. O que a gente está fazendo na igreja, gente? Aleluia! Aí o povo fala: mas não tem prova que Jesus ressuscitou. Um amigo falando aqui na universidade, na UEL, disse assim, falando sobre a ressurreição, um desses inteligentes, disse assim: não tem prova do que você está falando. Ele falou: o que você está chamando de prova? Você está achando que prova é DNA, filho? É foto? Se prova for isso daí, daqui 2 anos não vai nem dar para provar para sua mãe que você teve aqui hoje. Mas existe um outro tipo de prova, meu irmão. Tem mais de 1000 pessoas nesse ambiente aqui. Daqui 50 anos, uma boa parte dela vai estar viva ainda. E se alguém quiser saber aonde você esteve, no dia tal, na hora tal, essas pessoas aqui poderão dizer e testemunhar de que você esteve aqui. E isto será aceito como prova. De tal forma que eu
Prefiro crer em milhares de pessoas que deram as suas vidas, os seus bens, o seu sangue, a sua cabeça, o seu corpo para ser queimado, para testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, do que em meia dúzia de cientistas que falam uma coisa hoje, amanhã fala outra e não tem coragem de dar a ponta da orelha para sustentar o que está dizendo. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Quando uma mentira inventada por várias pessoas, sujeita por isso à contradição, sem absolutamente nenhuma conexão com fatos históricos, contada por gente sem credibilidade ou expressão social, contrária aos interesses dos poderes políticos, religiosos e financeiros, causou os efeitos do testemunho da ressurreição na história? Sim, quando uma mentira desse tipo, reprimida com tortura, confisco de bens, prisão, muitas vezes a própria vida, teve a capacidade inigualável de impactar não somente seu tempo e sua sociedade, mas os 20 séculos vindouros, ultrapassando todas as fronteiras geográficas, tendo impacto direto na vida de bilhões de pessoas de todas as classes sociais e de todos os continentes. Sim, quando uma mentira foi capaz de inspirar e influenciar os maiores mestres das artes plásticas, da arquitetura, da música, da literatura, da ética, da filosofia, da ciência, e mesmo sofrendo esta dita mentira 20 séculos de oposição daqueles que têm o poder e, portanto, a condição de influenciar a opinião pública, além do escrutínio, da investigação acurada pelas consideradas maiores mentes céticas ou incrédulas que o mundo pôde produzir, foi capaz de permanecer firme sem que ninguém consiga dar uma outra versão que a suplante. Quando na história humana uma mentira com estas características foi capaz de influenciar as leis, a sociedade ou produzir os efeitos que o testemunho da ressurreição produziu? A resposta: nunca. Onde está então a base em que sustentamos nossa incredulidade na ressurreição de Jesus Cristo? A ressurreição é um fato histórico inegável. O único problema é aquilo que o Adalto disse de manhã. Não é difícil entender, difícil é aceitar. Sabe por quê, queridos? Aceitar que existe um Deus significa aceitar o fato de que eu não sou Deus. Significa aceitar o fato de que Ele está certo e eu estou errado, de que se Ele é a verdade, eu sou uma mentira, de que se Ele é a vida, eu estou morto, e de que se Ele é o caminho, eu estou perdido. O problema, queridos, é que existe uma cruz no caminho. E a cruz não negocia comigo, não negocia com você. Porque por mais paradoxal que pareça, a cruz é a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. A cruz de Jesus Cristo. A cruz sem Cristo é apenas mais um ídolo. O problema, queridos, é que se Jesus Cristo morreu na cruz, eu não posso esperar destino diferente. Jesus disse assim: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, e então me siga. Se o meu Senhor foi para uma cruz, para onde que eu vou? Nós queremos seguir os ensinamentos de Jesus. Você está de brincadeira, né, irmão? Sabe por que nós queremos seguir o ensinamento de Jesus e não seguir a Jesus? Porque quando eu sigo os ensinamentos de Jesus, eu não preciso ir para a cruz, irmão. Agora, quando eu sigo Jesus, eu tenho que saber que eu vou perder a minha vida na cruz do Calvário. Que eu vou ter que esperar que Deus me ressuscite no terceiro dia. Eu vou ter que confiar num caráter. Eu vou ter que crer que Deus é, de fato, amor. Eu vou ter que tirar a coroa da minha cabeça e depositar nos pés do Cordeiro. É como foi dito aqui no momento do batismo: eu não experimentarei a ressurreição se eu não morrer. E este é o problema. Nós queremos ir para o céu, nós queremos os valores cristãos, nós queremos a ética cristã, nós queremos criar os nossos filhos no ambiente cristão, mas nós não queremos perder o controle da nossa vida. Amados, mas em nome de Jesus,
Isto é uma impossibilidade. Se fosse possível uma salvação sem cruz, Deus seria o demônio ao crucificar o seu filho. Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque eu e você tínhamos que morrer, e isto é inegociável. Sabe por que eu e você tínhamos que morrer? Porque nós nos rebelamos contra Deus. Nós abraçamos a morte como estilo de vida e a loucura como sabedoria, e Deus está nos trazendo a sanidade. Só que não se põe vinho novo em odre velho, não se põe remendo de pano bom em pano roto. Eis que faço nova todas as coisas. Deus quer te dar um novo coração. Deus quer abrir os seus olhos para que você se veja em Deus, para que você não tenha outra maneira de se chegar a Deus a não ser pelo sacrifício do Cordeiro, que invadiu a história de forma irrefutável, de forma inegável, de forma insuplantável, para morrer, para assumir a nossa condição, para assumir a nossa rebeldia, para assumir a nossa natureza má, para nos crucificar. Aleluia. E para nos dar uma nova vida, para abrir os nossos olhos, para saber de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, para colocar o seu Espírito em nós, para que nós sejamos um com Deus, para que nós sejamos sal e luz, para que nós tenhamos tudo a dizer sobre tudo. Desculpa meu desespero. Para que a gente não seja confinado por ideia nenhuma. Como Paulo vai dizer, tende cuidado. Colossenses 2,8, tende cuidado para que ninguém vos venha enredar, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e você recebeu esta plenitude nele. Ele é o seu descanso, ele é a sua vida. Refutar, ser contrário a isso é dar soco. Eu fui falar na faculdade federal, só para encerrar. Os caras de engenharia lá, o TFP, sei lá. Eu falei, queridos, de onde surgiu tudo isso aqui? Eles disseram, do caos. Eu falei, para onde vai tudo isso aqui? Eles disseram, para o caos. E eu disse, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão chamando de ciência? Não se faz ciência no caos. Vocês estão querendo entender aquilo que não tem como entender. A segunda lei da termodinâmica diz que tudo vai para o caos. O Adalto também falou isso aqui ontem. É ilógico, irmãos, o que vocês estão falando. O que vocês estão falando é uma bobagem. Mas os caras acreditam tanto nisso. Precisa que alguém da igreja chegue lá e fale, não, filho, não é assim não. Toda ciência precisa de ordem. Toda ciência precisa de algo que é inteligível. Precisa de um logos. Precisa de um verbo. E eu quero dizer para vocês, esse verbo é, e esse verbo se encarnou e habitou no nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Irmão, irmã, se você é um filho, uma filha de Deus, você tem tudo a dizer a este mundo. A sua vida tem uma razão para ser a glória de Deus. Iluminar o mundo, anunciar ao mundo que ele não é fruto do nada. E esse nada que eles chamam, ninguém tem conseguido esconder, porque ele é Deus. Ele é um Deus de amor, um Deus que não desiste de nós, e que mesmo a gente sendo rebelde, não o querendo, ele continua insistindo conosco, com o seu amor demonstrado na cruz do Calvário.
Deus te amou de uma maneira tão inexplicável que deu o seu único filho para que você não morra neste absurdo. E para que literalmente a sua vida não perca o sentido e para que literalmente a sua vida não acabe na morte, porque daí não fará nada, realmente nenhum sentido. Mas para que você tenha vida e a tenha com abundância. Para que você possa ser diante do seu Pai o que você é, pela graça de Deus. Como Paulo vai dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. Sou um amado, sou um filho. A fé e a ciência não se necessitam, mas não se excluem. Que você e eu tenhamos a coragem de anunciar um mundo que está em trevas e que acredita em algo que não faz nem sentido à razão. Que não é assim. Que Deus entrou na história. Que Deus veio ser solidário conosco. E que isto é irrefutável. Pela criação você percebe. Aquela fé que avalia, olha e chega a uma conclusão. Aprende com alguém fora dele. Agora existe uma fé que é graça, que é dom de Deus. É a fé de abandonar a sua vida ao Cordeiro. É chegado a mim o reino de Deus. Venha a mim o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aqui na história. Do mesmo jeito que ela é feita na eternidade. Aí no céu. Se você quer isto, se você já tem isto. Em nome de Jesus, isso não é para você. O crente não tem que saber como se salvar. O crente tem que saber como se perder. Você não tem mais nada a ganhar. Você já chegou lá. Você só tem agora a perder. Pai, como é que eu perco isso? Como que eu gasto isso? Como que eu dou isto? Anuncie em Jesus Cristo. Não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder para a transformação de todo aquele que crê. Você quer isto? Que o Senhor nos dê coragem de ser uma igreja que não tem medo de encarar. E vamos meter o pé na porta do inferno, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E vamos anunciar em Cristo a redenção desse mundo, a salvação desse mundo, vazio e sem sentido e adoecido. E vamos dizer que Jesus Cristo não é a religião, nem a religião evangélica, nem católica, nem presbiteriana, nem espírita, nada disso. Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Curva a sua cabeça. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos que o Teu Espírito fale conosco. Que o Senhor, por Tua graça, nesta noite, revele o Teu amor, Senhor. Que o Senhor perdoe a nossa rebeldia. Que o Senhor produza pela revelação da Tua bondade, arrependimento genuíno em nosso coração. E que a Tua palavra gere fé em nós. E que nós possamos render as nossas vidas ao senhorio de Jesus. Obrigado porque esse testemunho ninguém consegue calar, Senhor. Obrigado porque há mais de 2000 anos e há mais de 12.000 quilômetros isso chegou até nós aqui em Londrina, Senhor. Porque o Teu Espírito age na história através dos seus. E obrigado porque o Teu Evangelho chegou até nós. Senhor, perdoa a nossa nação, porque nós estamos apostatando, Senhor. A Tua igreja está virando as costas para o Cristo crucificado. Mas dá-nos, Senhor, a condição de nos arrepender em nome de Jesus. Vivifica a Tua igreja nessa cidade, Senhor. Levanta os pastores nessa cidade para não serem pastores de si mesmos, Senhor, mas para apacentar o rebanho do Senhor com temor. Pai, dá-nos a coragem de anunciar o Evangelho na esperança de que o Senhor faça pelo poder da Tua palavra, que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Cuida dos nossos familiares que amamos, Senhor. Dá-nos a graça de amá-los, Senhor. Cuida das pessoas, Senhor, que nós queremos bem, em nome de Jesus. Pai querido, se manifeste em nós e através de nós. E dá-nos, Senhor, a graça, Senhor, e a coragem de não poupar a própria vida, não ter a própria vida por preciosa, Senhor,
mas ter um compromisso com a verdade do Teu Evangelho, anunciando quer a tempo, quer fora de tempo, Senhor, porque esta é a única esperança deste mundo. Eu louvo ao Senhor pelos internautas, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Em nome de Jesus, faça deles proclamadores, Senhor, que eles possam postar estas mensagens em suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso e isso não possa ser contido. Pai, eu clamo pelos pastores desta comunidade, Senhor, e peço por toda a Tua igreja neste local. Dá-nos a alegria, Senhor, de sermos Teu povo, e dá-nos a coragem, Senhor, daqueles que já morreram e já ressuscitaram em Cristo Jesus, daqueles que têm as suas vidas escondidas em Cristo Jesus. Oh Pai, dá-nos a alegria de viver com leveza, em nome de Jesus, e dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir a Tua palavra e dar razão a ela, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor tem caráter, porque a Tua palavra é. Dá-nos, Senhor, um coração para Te obedecer, dá-nos um espírito contigo, Senhor, e um coração que Te deseja. Te amamos, e em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.